Paz do Senhor para todos nessa noite, louvado seja Deus, sou o pastor Antônio Evangelista, você está no canal pregando o Evangelho da Salvação, amém, louvado seja Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Os pensamentos que Deus tem de nós, louvado seja Deus, é de paz e não de mal, louvado seja Deus. Mas que muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, quando nós se afastamos da presença de Deus, quando nós deixamos de buscar a presença do Senhor, o Senhor, louvado seja Deus, permite coisas vir sobre as nossas vidas, para que nós possamos entender e compreender que é necessário nós buscarmos a presença do Senhor em nossas vidas. Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele faz coisas acontecer nas nossas vidas, para nós verdadeiramente entendermos, louvado seja Deus, que é necessário nós se esforçarmos para buscar a presença do Senhor. Então com Israel não foi diferente, louvado seja Deus. Várias vezes, louvado seja o nome do Senhor, Deus permitiu coisas acontecer na vida de Israel, para que Israel verdadeiramente buscasse a presença do Senhor. Se é a primeira vez que você está aqui, louvado seja Deus, nesse canal, se inscreva, deixe aí o seu like, louvado seja Deus, nos ajude, compartilhe, louvado seja Deus, e deixe aí os seus comentários, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler um texto aqui, louvado seja Deus, que está aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, e no versículo de número 10 ao versículo de número 13. Louvado seja Deus. Porque assim diz o Senhor, certamente que passando os 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, e tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, é pensamento de paz e não de mal, para vos dar a fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Então vemos, louvado seja Deus, nesse texto, que Deus aqui, louvado seja o nome do Senhor, por causa da rebeldia de Israel, a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que Deus ele permite, louvado seja o nome do Senhor, Israel ser invadida pelo inimigo, ser assolado. Para quê? Para que Israel viesse entender e compreender, louvado seja Deus, a boa e perfeita vontade de Deus. Se nós analisarmos o texto no capítulo 25 do livro de Jeremias, nós vamos ver que Deus ele enviou vários e vários profetas para advertir Israel acerca dos seus maus caminhos. Sempre Israel estava se voltando para os outros deuses, adorando imagem de escultura, louvado seja Deus, quebrando os princípios e os mandamentos do Senhor. Então Deus, louvado seja o nome do Senhor, para chamar a atenção de Israel, enviava os seus profetas para pregar, para anunciar, incansavelmente, louvado seja Deus. A Bíblia chega a dizer, louvado seja no capítulo 25, que eles madrugavam, louvado seja Deus, pregando, anunciando o Evangelho da salvação para aquela nação. Mas que aquela nação, louvado seja Deus, virava as costas para Deus. Sabe o que Deus fez? Não deram ouvido os profetas que o Senhor enviou. Então Deus permitiu, louvado seja Deus, e usou um rei do norte, chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, louvado seja Deus. Ele vem ali, louvado seja o nome do Senhor, na cidade de Jerusalém, derruba os muros, sitia a cidade, toca fogo, pega o povo em cativo e leva para a Babilônia, para pagar um preço, a qual, louvado seja o nome do Senhor, de 70 anos, louvado seja Deus. Para passar, louvado seja o nome do Senhor, 70 anos naquela cidade. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 27, versículo 22, e a Babilônia serão levados ali e ficarão até o dia em que eu vos visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer
a este lugar. Então o propósito de Deus, louvado seja o nome do Senhor, era advertir Israel acerca dos seus maus caminhos, acerca dos seus maus pecados, louvado seja Deus, para que Israel viesse compreender e entender a boa e perfeita vontade de Deus em sua vida. Muitas vezes, louvado seja Deus, ele permite algo acontecer sobre as nossas vidas para chamar a nossa atenção, para que nós venhamos reconhecer verdadeiramente os nossos maus caminhos, os nossos maus pecados, para que nós venhamos, louvado seja Deus, se voltar para o Senhor, se humilhar ao Senhor, reconhecermos que verdadeiramente necessitamos da presença e da graça do Espírito Santo. No livro de Jeremias, capítulo 25, versículo de número 11: e toda esta terra virá a ser um espanto, um deserto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Então vemos, louvado seja Deus, que Deus permite tudo isso para chamar a atenção de Israel, para que Israel viesse reconhecer os seus maus caminhos, para que Israel viesse reconhecer os seus maus pecados. Porque o próprio Deus aqui diz, louvado seja Deus, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Eu começo, louvado seja Deus, a meditar neste versículo e começo a entender, louvado seja Deus, que Deus ele não quer o mal para o ser humano, como ele não queria o mal para Israel. O problema, louvado seja Deus, é que muitas vezes nós não queremos dar ouvido à voz do Espírito Santo. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Porque toda vez, louvado seja Deus, que nós endurecemos o nosso coração para o Senhor, toda vez, louvado seja Deus, que viramos as costas para o Senhor, todas as vezes que não damos crédito à palavra do Senhor, louvado seja Deus, algo de ruim acontece sobre as nossas vidas. É porque Deus é ruim? Não. É por causa da nossa desobediência à palavra de Deus. Deus ele não quer o mal para mim. Deus ele não quer o mal para você. Deus ele não queria o mal para Israel. Mas Israel colheu aquilo que eles plantaram. Então a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que Deus permitiu Nabucodonosor levar o povo em cativo para a Babilônia para passar um período de 70 anos. Depois desses 70 anos, louvado seja Deus, qual era a promessa de Deus? Era que Deus iria visitar aquele povo. Eu começo a analisar o texto e começo a entender que Deus, aleluia, ele permite essas coisas, louvado seja Deus, para nós cairmos em uma realidade, para que nós venhamos entender e reconhecer que estamos errados e que Deus verdadeiramente é a verdade que prevalece. Então, louvado seja Deus, Israel passou um período na Babilônia como correção de Deus, aquele período, para eles parar para pensar e analisar onde era, louvado seja Deus, que eles tinham caído, onde era que eles tinham tropeçado, onde era que eles tinham errado, louvado seja Deus, porque muitos, louvado seja Deus, hoje não querem reconhecer os seus maus caminhos, muitos não querem reconhecer, louvado seja Deus, que errou, que contradizeu, que pecou, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes quer se passar por desapercebido, mas Deus conhece tudo e todas as coisas. Como Deus viu, louvado seja Deus, aleluia, o pecado de Israel e a sua desobediência, levantou Nabucodonosor para advertir o povo como correção. Da mesma forma, louvado seja Deus, Deus também permite vir sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o pensamento que Deus pensa de mim, o pensamento que Deus pensa de você, não é um pensamento de mal.
Deus, ele não quer o mal para você, meu irmão. Deus, ele não quer o mal para você, minha irmã. O mal, ele vem sobre as nossas vidas quando nós rejeitamos a bondade, a misericórdia de Deus. Quando nós não damos ouvido e crédito à palavra do Senhor. Olha o que ele diz, louvado seja Deus, no versículo de número 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal. A Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 7. E procurai a paz daquela cidade, para onde o fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Então Deus, louvado seja o nome do Senhor, quer trazer paz sobre a vida de Israel. Vemos que nesse texto, louvado seja Deus, a desobediência de Israel já estava muito grande. Israel não queria dar ouvido, nem queria dar crédito à voz do Espírito Santo. E quantos hoje, louvado seja Deus, nós vemos em nosso meio, que não quer dar ouvido à voz do Espírito Santo, se acha o dono da razão, se acha o dono da verdade, e não quer voltar o seu coração para a presença de Deus. Temos que entender, louvado seja Deus, que somos pecador, que somos falhos, e necessitamos da bondade e da misericórdia do Senhor. Então aqui vemos, louvado seja Deus, que Deus, aleluia, Ele fez Israel reconhecer. Ele queria verdadeiramente que Israel se colocasse na posição de Deus. Quantas e quantas vezes Deus, Ele faz isso com as nossas vidas? Quantas e quantas vezes Deus cria situações das nossas vidas para que nós possamos entender e compreender a sua perfeita e boa vontade. E muitas vezes, louvado seja Deus, passamos por desapercebidos e não queremos enxergar a verdade de Deus. Era isso que Israel estava fazendo. Deus enviava os seus profetas. Deus enviava, louvado seja o nome do Senhor, os seus filhos. Deus enviava, louvado seja Deus, aleluia, os homens de Deus para pregar, louvado seja Deus. Mas o povo não dava crédito, mas o povo não dava ouvido, mas o povo, louvado seja Deus, não dava voz, aleluia, não dava ouvido à voz do Senhor. Então Deus, louvado seja o nome do Senhor, a única alternativa que Deus encontrou, louvado seja Deus, foi usando Nabucodonosor como correção de Deus. Deus, Ele não quer o mal para nós. O que Deus quer, louvado seja Deus, é que nós venhamos reconhecer os nossos maus caminhos. É que nós venhamos reconhecer, louvado seja Deus, que somos falhos, que somos pecador e que necessitamos da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Então vemos, louvado seja Deus, que Deus aqui nesse texto, Ele diz, louvado seja o nome do Senhor, que bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Então me ouvireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Olha o que Deus está falando, louvado seja Deus. Então me invocareis, e eu ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vemos aqui, louvado seja Deus, que Deus queria era que Israel reconhecesse que verdadeiramente, louvado seja Deus, Deus é Deus dos céus e Deus é Deus da terra, e que nada foge do controle de Deus. Deus queria que Israel reconhecesse que verdadeiramente Deus é o Todo-Poderoso. E Deus falou para Israel, e buscar-me-eis, Israel, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus queria reconhecimento de Israel,
que Israel reconhecesse os seus pecados. Deus queria a humilhação de Israel. Deus queria que Israel verdadeiramente voltasse o coração aquebrantado e contrito, porque Deus não resiste, louvado seja Deus. Então o que Deus queria de Israel era que Israel reconhecesse o Senhor como o Senhor de suas vidas. Então vemos, louvado seja Deus, que também tem pessoas nos nossos dias que não querem reconhecer os seus maus caminhos, que não querem reconhecer os seus maus pecados e que não querem reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. O pensamento que Deus pensa de mim e de você, meu irmão, é pensamento de paz e não de mal. O importante é que nós temos que voltar o nosso coração e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o coração. É por isso que tem muitas pessoas que não encontram o Senhor, porque não buscam de todo o coração. Eu sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Deixa os seus comentários, que é muito importante. O que é que você acha que Israel deveria fazer? Se humilhar, reconhecer os seus maus caminhos, os seus maus pecados e deixar o Espírito Santo cuidar da sua vida? Deixa nos comentários, que é muito importante para o nosso canal. Fique na paz de Cristo e que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.